Olá, meus queridos alunos, mais uma vez, feliz por encontrar vocês. Evolução Científica, parte 2, a continuação da nossa aula. Hoje nós vamos começar a aula falando a partir de Francis Bacon. Na última nós terminamos em Galileu Galilei e agora retomamos a partir de Francis Bacon, né? Francis Bacon foi quem desenvolveu o conhecimento, o método indutivo, né, nas ciências. O método indutivo é aquele que vai afirmar que nós devemos partir das questões particulares até chegar a conclusões generalizadas. Então, por exemplo, nós partimos da ideia de homem particular para chegar à conclusão geral, generalizada, de que o homem seja um mamífero. Nós partimos da ideia de galinha para concluirmos generalizado de que a galinha é uma ave, tá certo? Então, o método indutivo parte das questões particulares para chegar às generalizações, às conclusões generalizadas, tá? Ele desenvolveu a metodologia científica que conduz a esse método científico, né? O método científico do Francis Bacon, que também a gente chama de método baconiano, né? Ele vai falar, em primeiro lugar, da observação, que você deve observar, fazer ali um parâmetro de observação criteriosa. A segunda etapa é um levantamento de problema. Então, ao observar, você vai constatar ali algum problema, algum tema, algum acontecimento em especial que você vai precisar enumerar. Então, primeira etapa, a observação criteriosa. Segunda etapa, você faz o levantamento de um problema. A terceira etapa é a experimentação. Você vai realizar o experimento, vai testar, realizar novamente a mesma experiência, e daí é natural que você faça a comparação de resultados. E a última etapa, você vai chegar à sua conclusão, e aí, efetivamente, é onde acontece a generalização. Então, partindo da ideia de analisar o homem, você vai enumerar ali alguns problemas. Ao estudar o homem, você vai constatar algumas questões particulares do homem: aparelho reprodutor, aparelho respiratório, a maneira como esse ser humano sobrevive, né? A maneira de amamentar, a forma de reprodução, tudo isso você observa na segunda etapa, né? Aí você vai formular a hipótese a partir desses problemas que você constatou, realiza as experiências para chegar às suas devidas conclusões, e aí na última etapa você vai concluir generalizando. No caso do exemplo do homem, generalizando que o homem é um mamífero exatamente a partir daquilo que você experimentou, a partir das hipóteses que você desenvolveu, a partir das contraprovas que você aplicou, e aí sim é possível chegar a uma conclusão plausível, necessária, conclusível dessa generalização, tá certo? Então é importante fazermos essas observações com relação à generalização, que é a grande importância do método indutivo, tá? A segunda etapa, o segundo importante autor aí dentro dessa revolução científica, na segunda aula nossa, é o René Descartes. O Descartes é o mentor, né, o criador da frase penso, logo existo. Exatamente por conta dessa importante frase, nós vamos chegar a deduções específicas, né, da metodologia, de todo o eixo cartesiano, de toda a metodologia cartesiana e do método cartesiano, que é importante também a gente destacar. Então, o penso, logo existo, é a condição de existência do homem, estaria no pensar, sobretudo no pensar crítico, racional, né? O René Descartes ele inventou essa geometria analítica, o eixo cartesiano. O raciocínio matemático dele é baseado principalmente na lógica, né, dedutiva, em que partimos de uma verdade para encontrarmos outras verdades, ou seja, uma verdade que é consequência da outra. No método dedutivo, você faria mais ou menos o papel inverso. Você parte da generalização para chegar a uma conclusão, né, a uma conclusão particularizada. Então, nesse caso, nós partiríamos da ideia de mamífero,
para chegar à individualização de que o mamífero existem alguns componentes, né, aqueles que compõem a classe dos mamíferos, entre eles estaria o ser humano. Né? Entre eles estaria a baleia, entre eles estaria a vaca, o boi, né, o bovino, entre eles estaria o caprino, né, e assim sucessivamente. Então, você parte da generalização, que seria o mamífero, para chegar a uma conclusão de que entre os mamíferos nós temos ser humano, o bovino, o caprino, o equino, né? Todos eles, os muares, todos eles se equivaleriam, se classificariam dentro dos mamíferos, tá certo? Então, esse seria aí o método dedutivo. Esse método dedutivo, ele é importante porque você chega a essas conclusões utilizando aí, né, pela razão. O homem pode conhecer a verdade e a realidade, é assim que ele vai desenvolvendo a ciência. O René Descartes era racionalista, ele dizia que o conhecimento era inato, nascia já com o ser humano, né? E dentro das etapas do método cartesiano, nós vamos encontrar a primeira etapa em que ele vai afirmar que nós devemos abandonar as pré-noções, né? A segunda etapa, nós deveríamos enumerar em número de ocorrência, tanto quantos problemas a gente encontrar. Então, quantos problemas eu encontrei, eu vou enumerar todos eles. A terceira etapa do método cartesiano, nós iríamos resolver esses problemas constatados e identificados, começando do mais fácil para o mais complexo. Né? Por que, que o René Descartes vai dizer do mais fácil para o mais complexo? Exatamente para você não gastar todo o tempo com aqueles mais complexos e talvez não sobrar tempo para fazer o que era fácil. Então, inicia sempre na perspectiva de você iniciar a resolução dos problemas pelos mais fáceis, deixando os mais difíceis e os mais complexos para o final, porque assim você vai garantir que pelo menos os mais simples você vai ter condição de resolver todos, né? É mais ou menos como fazer uma prova, né, de vestibular, uma prova qualquer em que nós somos avaliados. Se você pegar a questão mais difícil de antemão e perder ali 40 minutos para resolver uma única questão, quando você deu por conta, a prova falta aí 10 minutos para terminar a prova, você ainda tem 8, 9 questões para fazer. As questões mais fáceis você faria de boa, mas como você não previu tempo para elas, você vai acabando deixando elas em branco ou inacabada, exatamente pela falta do tempo. Então é por isso que o René Descartes, no seu método, vai dizer que a gente começa resolvendo das mais simples e deixando as mais complexas para o final, tá bom? E a quarta e última etapa do método cartesiano, você vai chegar às conclusões, e aí sim, a partir dessas conclusões, você vai fazer uma abordagem comparativa para que você chegue às particularidades, às individualidades daquelas generalizações que naturalmente o pesquisador inicia, tá certo? Então, esse é o método do René Descartes, o método cartesiano. É um método importante. Todo método, gente, científico, ele funciona como se fosse uma receitinha, né? Assim como a gente pega a receita de bolo, a receita do pão de queijo, a receita do pudim, e você vai seguindo os critérios daquilo que tem na receita para você fazer a sua própria receita, né? Aquilo que você pretende produzir. Você seguindo exatamente o método tal qual está lá na receita, você tem grande chance de fazer exatamente o produto como descrito ali. É lógico que a habilidade, que a experiência daquele que já faz ou já fez por várias vezes, já testou, retestou, vai pegando ali alguns jeitinhos específicos para fazer a sua receita de bolo. É natural que com a experiência as pessoas vão aprimorando. Mas se você, a priori, né, seguir uma receita, seja ela qual for, um método, seja ela qual for, há grande possibilidade de você se aproximar do resultado, né? De aproximar daquilo que efetivamente quem desenvolveu a receita em primeiro lugar quis o resultado e deixou para nós esse resultado. E todo aquele que usar daquele método, naturalmente, deva chegar também a essa conclusão, ou pelo menos aproximado das conclusões que o primeiro que testou. Tá? Então, o método cartesiano é um método importante porque ele vai traduzir para nós resultados práticos importantes, é através da experimentação, é através do desenvolvimento racional que nós vamos chegar
a determinadas conclusões, né? As correntes de pensamento do René Descartes, ele vai dizer do racionalismo, também é uma tendência, aqui nós estamos falando de duas tendências, de duas correntes do pensamento dentro da Revolução Científica, né? O René Descartes era racionalista, o Francis Bacon era empirista, tá aqui, né? O racionalismo vai defender a primazia absoluta da razão, colocava em segundo plano a experiência, e defendia, então, essencialmente, que nós já nascíamos com o conhecimento, e esse conhecimento tinha que ser simplesmente reproduzido através das provocações, né, do raciocínio lógico, do desenvolvimento matemático. Por isso que ele é típico dos matemáticos, né? O racionalismo é um tipo de conhecimento muito defendido entre os matemáticos, exatamente por conta desse raciocínio lógico-matemático, da experimentação. O empirismo, por sua vez, defendido pelos pensadores ingleses, né, afirmavam que todo conhecimento deve resultar da experiência e da observação cuidadosa dos fatos, né? Então, o indivíduo deveria testar, o indivíduo, a priori, ele percebe utilizando os nossos sentidos, né? Paladar, audição, visão, olfato e tato. Então, a princípio, a gente conhece, a gente assimila o conhecimento pelo sensorial, pelo conhecimento sensorial, e, naturalmente, depois você processa isso através de um desenvolvimento racional. Mas, no empirismo, se defendia a ideia, né, de que nós deveríamos realizar experiências e as observações para chegarmos à conclusão de cada uma dessas experiências por nós tratadas, né, por nós cientistas, né, dentro do empirismo. Vamos adiante, pessoal. As descobertas, então. Vamos avaliar aqui algumas, né? A primeira delas, olha, a ciência é a matemática, o pensador é o René Descartes. A descoberta, olha, desenvolveu estudos de álgebra, lançou as bases para a geometria analítica, né? Nós temos aqui um outro matemático importante que desenvolveu estudos junto com Descartes, que é o Leibniz, que é aí o pai da aritmética, né? É aquele que desenvolveu o estudo das retas paralelas, né? Então, ele está bem na linha cartesiana, ele também está ligado ao desenvolvimento da álgebra, né? Da geometria analítica, e fez o estudo das retas paralelas, né? O chamado Leibniz, tá bom? Segundo aqui, olha, dentro da área da astronomia, nós vamos ter dois grandes pensadores. O primeiro, Galileu Galilei, que comprovou a teoria heliocêntrica, e com ela comprovou os estudos de Nicolau Copérnico e desconstituiu o determinismo aristotélico tão utilizado pela Igreja Católica na Idade Média, né? O Galileu Galilei desenvolveu experiências importantes, exatamente porque a partir da teoria heliocêntrica ele vai desconstituir todo aquele dogma de valor, né, que a Igreja Católica construiu na Idade Média e que foi motivo de persuasão e de atraso científico, a ponto de, em 1992, o Papa João Paulo II pedir desculpas formais, né, em nome da Igreja Católica para o Galileu Galilei, reconhecendo que a Igreja Católica acabou atrasando o desenvolvimento científico quando limitou, quando fechou, quando perseguiu o Galileu Galilei. Tá certo? O outro pensador importante na linha da astronomia é o Newton, Isaac Newton. Ele descobriu a teoria da gravitação universal dos corpos, que é extremamente utilizada na física e é aí motivo de outras teorias, né, que vieram fundamentar a área do conhecimento físico e da natureza. Então, importante descoberta que a gente precisa aplaudir. Na área da física, nós vamos ter mais duas personalidades aqui, ó. A área da física, nós vamos ter o Pascal e vamos ter o Torricelli, né? Juntos, e depois o Benjamin Franklin. O Pascal e o Torricelli ampliaram o estudo da pressão atmosférica e, com ele, uma importante relevância no estudo do clima, da temperatura, né? E de outras questões ligadas ao aquecimento, ligadas à ebulição, né? Ligadas à temperatura em geral, né? E o Benjamin Franklin
desenvolveu os ensaios aí sobre a eletricidade, que para nós hoje é tão útil, nós só estamos falando através dessa conexão e através dessas videoaulas, exatamente por conta da descoberta do Benjamin Franklin ligada à questão da eletricidade, tá? E por fim, nós vamos ter o Lavoisier na área da química, que descobriu o oxigênio e a composição química do ar e da água, né? E com os estudos aí do Lavoisier, nós vamos saber que isso vai impactar na física, na biologia, né? Na área da química, que é a área do próprio Lavoisier, e nós temos leis importantes, né? Na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma, e com isso grande desenvolvimento e evolução científica, tá bom? Aqui do lado nós vamos ter a Torre de Pisa. Nessa torre, o Galileu Galilei fez vários experimentos, né? Aqui tem uma experiência retratada do Galileu, olha, quando ele jogava o livro, né? Você vê que ele joga o livro, lançava o livro e ficava aqui embaixo fazendo os cálculos do tempo que levava para esse livro chegar até o chão. Depois ele jogava uma folha de papel e ela vinha, né, flutuando e gastava um tempo muito menor do que o livro. Depois o Galileu Galilei pegou essa mesma folha, colocou ela embaixo de um livro, soltou o livro junto com a folha, né, com a folha embaixo. Aí ele percebeu que ambos chegavam no mesmo tempo, né? E aí então ele foi fazendo deduções, ele foi chegando a conclusões importantes, e é exatamente por conta de todas essas descobertas do Galileu Galilei que o tornou aí com 25 anos já professor na Universidade em Pisa e depois também sendo professor em outras universidades, né, ligadas aí ao curso de matemática e de física, tá bom? Então tá aqui uma foto aí, né, que retrata a experiência do Galileu Galilei. Aqui nós temos, né, a experiência e a foto que lembra para nós a teoria da gravitação universal do Newton, né, dos corpos. Tá aí a famosa maçã que despencou na cabeça dele, jogando até o livro dele no chão, né? E isso é importante porque é a partir dessa queda da maçã na cabeça que o Newton vai desenvolver a teoria da gravitação universal. E aqui do lado nós vamos ter os estudos de Harvey, né, sobre a circulação do sangue e toda a descoberta ligada à área, né, medicinal, já mostrando a necessidade, né, de você fazer ali uma espécie de um torniquete para que você possa estancar um pouquinho o sangue na hora da gente tirar sangue nos laboratórios, na hora de aplicar um medicamento intravenoso, na hora de você realizar ali algum tipo de exame específico, como, por exemplo, a prova do laço lá no exame de dengue, que você tem que fazer pressão no braço e aguardar um pouquinho e ver se tem ali as manchinhas, como se fosse uma galinha carijó, né? As pontinhos vermelhos, o que equivale aí à prova do lastro, né? Que é também um exame para constatar dengue, além da testagem sanguínea. Então, são exemplos de como essa evolução científica, como as provas, né? Aquilo que necessariamente vai se desenvolvendo a partir das descobertas desses fantásticos cientistas, como que isso vai auxiliar e contribuir em todo o desenvolvimento da ciência dentro da modernidade científica, a partir, sobretudo, do século XVIII, né? Segunda metade do século XVIII, que vai potencializar depois na Revolução Industrial, já no século XIX. Tá? Os progressos técnicos, olha, nós temos aí alguns exemplos, o termômetro de Galileu, que é um termômetro importante, né? Através dele ele conseguiu desenvolver grandes outras experiências. O barômetro, que até hoje é usado, né? O barômetro de Torricelli, o aerostato dos irmãos Montgolfier, né? Que também foram extremamente utilizados aí já no final do século XVIII, desenvolvendo o protagonismo científico, né, essas invenções entre o século XVII e XVIII, né, muitas máquinas, instrumentos,
O microscópio vai surgir também aí, o termômetro, né, do Galileu, o telescópio que o Galileu aprimorou, a calculadora que vai ajudar nos cálculos que até hoje a gente utiliza, o barômetro que é extremamente utilizado aí, né, para a gente fazer cálculos, né, questão de tubo, densidade e tal. O relógio de pêndulo, que é uma realidade também até hoje em muitas casas, né, que gostam sobretudo das antiguidades. A máquina a vapor, né, dos irmãos, dos ingleses, né, dos dois irmãos Watson, né, ingleses, os balões de ar quente, que foi desenvolvido aí a partir dos irmãos Montgolfier, né, que são invenções fantásticas que traduziram desenvolvimento, que trouxeram para nós o desenvolvimento científico e que fizeram aí uma evolução da sociedade naturalmente. O alargamento do mundo, né, os progressos científicos e técnicos, eles acabaram por impulsionar a realização de grandes viagens e de exploração, né? Os próprios balões, né, de ar quente foram importantes instrumentos de viagem, né, de pesquisa, de desenvolvimento científico. O decurso do século XVIII, né, as navegações inglesas utilizando o motor a vapor, o barco a vapor, os holandeses, os franceses, acompanhados aí por geógrafos e cartógrafos e botânicos, realizaram viagens no oceano. Uma das viagens importantes, nós vamos lembrar, né, é a do próprio é, Darwin, né, do Charles Darwin. Ele, através da viagem dele, ficou em torno de 4 anos, né, viajando. Ele fez várias descobertas, ele desenvolveu teorias da evolução. Então, essas viagens, né, no oceano, catalogando animais, peixes, né, fazendo observações de algas, catando e coletando água, né, coletando pedaços aí de icebergs, ou seja, todas essas pesquisas, gente, desenvolveram um mundo tecnológico e nos aproximaram hoje de muitas descobertas que são vitais e importantes para a nossa vida, né? Então, é preciso reconhecer o quanto que essas descobertas, sobretudo de animais e de vegetais, foram úteis para nós como um todo, primeiro por conhecer, segundo por desenvolver vacinas, profilaxias, né, soros antiofídicos, né, como o soro antiofídico da cobra, do escorpião, né, da aranha, animais aí peçonhentos, né, que possuem veneno e tal, vacinas ou mesmo antialérgicos de picada, por exemplo, de abelhas, de marimbondos. Tudo isso se desenvolveu a partir dos cientistas terem catalogado essas espécies de animais, de vegetais, né, e insetos em geral aí na natureza. Então nós devemos muito a essa evolução. Os obstáculos à modernidade. O clima, né, de progresso científico, ele constituiu uma cultura de elite, né, muito restrito aí, sobretudo a elite. Apenas os membros dos grupos mais privilegiados, intelectualizados, né, se mantinham informados. Não era algo acessível a todos. Ainda hoje a gente vê crítica, né, do próprio Karl Marx, quando ele fala da tecnologia, que a tecnologia veio, houve um fetiche da mercadoria, né? A tecnologia se tornou aí numa febre, numa coqueluche, mas, no entanto, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico não foi acompanhado do desenvolvimento humano, né? Nós estamos vendo tecnologia atrás de tecnologia, upgrades atrás de upgrades, e, no entanto, a fome ainda assola, a desigualdade mata, né? Fenômenos como agora a gente assistindo aí a pandemia, né, do coronavírus. Você vê como que a humanidade investiu tanto no capitalismo, tanto na questão do poder e do dinheiro, como que a tecnologia está sendo utilizada em muitas vantagens, sim, mas ainda um domínio restrito a poucas, né? Uma tecnologia que desenvolveu, mas que não trouxe com ela o desenvolvimento humano. Nós temos irrigações, nós temos uma série de processos tecnológicos que já são usados desde o século XVIII e XIX. No entanto, nós ainda temos a fome no Nordeste brasileiro, nós ainda temos o agreste que mata pela seca, nós ainda temos a África que é assolada pela seca e a dificuldade de se produzir alimento, né, para que as pessoas não morram de fome. Então, quer dizer, a tecnologia ela veio, mas ela ainda está restrita
ao poder econômico, aqueles que podem pagar e muito bem pago por elas, né? E isso, infelizmente, na condição de professor de filosofia, de sociologia, de direito como um todo, é preciso que a gente faça essa reflexão, né? A ciência, ela é bem-vinda sim, ela é importante sim, mas ela tem que traduzir para nós resultados práticos de vida, né? De humanidade, ela tem que cuidar do ser humano, ela tem que ser usada a favor do ser humano e não contra o ser humano, né? O ser humano não pode ser impedido de ter acesso a ela porque não tem recurso econômico, né? Então é preciso que todos aqueles que desenvolvem pesquisa, que disponibilizam pesquisa, aplaudir a comunidade científica que faz essa pesquisa, os pesquisadores, né? Aplaudir, ressaltar, valorizar, sobretudo pedir, né? Cada vez mais o reconhecimento da sociedade, da humanidade e dos governos, né? Você vê como que o atual governo aqui no Brasil cortou investimentos em relação à pesquisa, né? Isso é triste, isso é lamentável, porque quando vem uma epidemia como a que nós estamos vivendo, você vê como que o mundo em geral, mas principalmente o Brasil, está despreparado para enfrentar isso, né? O próprio número de testagens, o quanto é menor comparado com países como a própria Venezuela, que é tão criticada aí, né? Como um país comunista, um país isso, aquilo, apontam N críticas, né? E, no entanto, você vê que a Venezuela está testando muito mais pessoas do que o Brasil, né? Então, você vê que há mecanismos que a gente também precisa valorizar e ter cuidado quando a gente fica criticando simplesmente as pessoas, tomando por base aí um referencial político, ideológico, né? De pessoas que nem sempre estão preparadas para fazer essa crítica ou para falar a respeito de tudo aquilo que acontece, e principalmente ressaltando que um dos grandes obstáculos, né, a verdade, a razão, a ciência e o progresso, hoje são também representadas pelas fake news, que vêm distorcer, que vêm tirar a atenção das pessoas, que vêm tirar o foco, que vêm criar uma grande confusão, impedindo que as pessoas façam uma reflexão lúcida do cenário político e econômico e que possam isso traduzir em resultados práticos, né, também para o progresso da humanidade, que a humanidade saiba efetivamente votar e colocar pessoas que possam efetivamente cuidar da educação, da saúde, não só como plataforma política, né? Mas efetivamente como aquilo que vai traduzir em melhorias em geral para toda a humanidade, tá? Então aqui nós estamos vendo que a maioria da população europeia continuava analfabeta, afastada dos avanços científicos, e é por isso que eu fiz esse parêntese para falar da nossa realidade atual, né? Porque em filosofia e sociologia a gente não descontextualiza, né? Pelo contrário, tudo aquilo é contextualizado. E é por isso que a gente toca em algumas feridas que incomodam tanto as elites, né, e algumas comunidades políticas que falam que os professores de humanas estão aí fazendo lavagem cerebral ou ideologia e tal, e isso é uma inverdade, é mais um fake news, exatamente para que a gente desvalorize o que nós, professores, sobretudo os de humanas, fazemos para o crescimento intelectual e para a nossa racionalidade. Tá? Persistia aí uma cultura popular que mantinha as tradições relacionadas com a vida agrícola, né, e com a religião, ainda muito atrelada à questão, né, da agricultura manual, né, barreiras, né, e obstáculos para o desenvolvimento científico, a ação do Index, né, da Inquisição, que matou muita gente, que perseguiu muita gente, que esquartejou e degolou muitos cientistas, né? Vamos citar aí o Nicolau Copérnico, o Giordano Bruno, né, e tantos outros, né? O ensino tradicional, controlado pelos jesuítas aqui também no Brasil, né, durante a nossa colonização, apresentava currículos e métodos ainda baseados, né, no modelo aristotélico, em modelos da antiguidade, dentro daquele horizonte do determinismo de Aristóteles, né, que agora nós temos alguns aí ligados ao atual governo, Olavo, por exemplo, de Carvalho, defendendo que a Terra é plana, seguindo ainda esse modelo do Aristóteles, né? E a gente vê que isso não nos parece uma ideia científica real, quer dizer, não parece que você valoriza aquilo que ao longo de tantos séculos existem pessoas pesquisando e revelando resultados, né? Quando eu defendo terra plana, eu estou desconstituindo toda a pesquisa,
toda a evolução que ao longo, olha, de tantos séculos que as pessoas estão se esforçando. Você vê aí o Galileu Galilei que morreu cego de observar o sistema solar, né? E a gente, quando vem hoje, como Olavo de Carvalho, defender que a Terra é plana, é desconstituir tudo aquilo, né? Vidas e sofrimento de tantos pesquisadores para revelar para nós, né, um conhecimento atual, tá? Importante para todos nós, científico, comprovado, e não é uma conjectura, né? Não é uma opinião pessoal, é a ciência que comprovou, e a gente tem que ter respeito pela ciência, né? E agora, então, onde reside, né, esse caráter revolucionário desse período, né? Novas bases do conhecimento, conhecimentos esses que nós estamos aqui tratando, todas as reflexões críticas, inclusive que eu atualizei para hoje, falando aí de Olavo de Carvalho, falando da postura do governo no Brasil, falando de testagens, falando do coronavírus, né, de como alguns países estavam muito mais preparados para a epidemia e como controlaram a epidemia rapidamente, né, a ponto de poderem voltar para as aulas, voltar para o comércio, enquanto que nós aqui ainda estamos, né, passando bastantes agruras, né, em razão da pandemia que está agora começando a crescer e gerar mortes, né, diárias no Brasil, o que é motivo de muito, muito, muito lamento, né? Os pioneiros, então, da modernidade, tudo aquilo que eles deixaram como legado científico, a resistência, né, dos poderes estabelecidos, a alteração das mentalidades, das novas atitudes, as novas concepções, a minha própria crítica aqui científica relacionada com a minha aula, né, tem a ver exatamente com a alteração das mentalidades, a mudança de cultura, uma proposta de um novo paradigma ou de novos paradigmas que posteriormente foram comprovados, né, também por outros científicos, né, por outros cientistas, e portanto não é uma coisa que eu estou dizendo da minha opinião, e não é uma crítica explícita político-partidária, não. Estou falando exatamente a reflexão crítica que é exigida para qualquer professor de filosofia ou de sociologia realizar quando a gente compara com os obstáculos da Revolução Científica no século XVII, XVIII e XIX, com aquilo que nós também passamos e toda a restrição que a ciência e a pesquisa e a própria educação ainda têm no modelo atual no Brasil e ainda em algumas partes do mundo. Tá certo, gente? Então, essa alteração de mentalidade é importante, essas novas concepções são importantes, e é exatamente por isso que a gente estuda filosofia científica, revolução científica, e tanto esse tema é pedido em universidades sérias, em vestibulares sérios no Brasil, né? Então, o Unicamp gosta desse tema, o Unesp, a UEL, né, todas as lá do Paraná, a UFO, né, vestibular aí de verão, sempre tem alguma questão ou outra. O próprio Enem já pediu várias vezes temáticas ligadas à Revolução Científica. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e nós encontramos aí numa próxima videoaula em breve. Um grande abraço.